Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live da Soul Talks, com conteúdo prático, online, gratuito, em formato de live para ajudar você e sua empresa a alcançar a sua melhor versão em nuvem. Essa que é a nossa quarta edição, iniciando 2021, com um tema super presente, super antenado com o que as empresas estão buscando neste momento. Para quem quiser acessar as edições anteriores, está aqui embaixo o link para todas as lives que nós realizamos até agora. Então, curta muito essa nossa quarta edição que está começando hoje, mas vá lá conferir os conteúdos que nós publicamos no ano passado. Tá? A SoulCloud é uma empresa nativa digital, surgiu para alcançar a melhor versão em nuvem para cada uma das empresas, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, e nós temos um super compromisso a partir dessa edição aqui, que é falar sobre transformação de cloud, ou para conectar com um tema super presente nas nossas companhias, transformação digital. Então, conheça as soluções completas, eficientes em nuvem Microsoft, acesse o nosso site, conheça o que nós estamos fazendo e conte conosco. Você que é nosso cliente, muito bem-vindo. Você que está nos conhecendo agora, é um prazer poder contar com vocês. A SoulCloud trabalha com uma lógica de conversão para nuvem ou de jornada para nuvem que vai desde o ambiente on-premise, passando pelas etapas de migração para Modern Work e infraestrutura e aplicativos, até chegar num terceiro estágio, numa segunda etapa importante da jornada para nuvem, que é a de transformação. Aqui acontece muito mais do que simplesmente se conectar com a nuvem, mas nós liberamos todo o potencial das nuvens em inteligência artificial, IoT, Big Data, Data Science, e o que nós vamos conversar hoje tem a ver com esse assunto, obviamente, porque nessa quarta jornada de lives que nós estamos promovendo, chegou a hora de falar de Cloud Transformation. Preciso dizer, estou super orgulhoso de começar essa live de 2021, compartilhando com vocês um super título do qual nós fomos agraciados agora, depois de uma etapa enorme de auditoria, que é ter nos tornado-nos Azure MSP Experts. MSP Experts são experts em serviços gerenciados em nuvem. São menos de 100 empresas em todo o mundo e a SoulCloud é uma dessas. Isso mostra um pouco do nosso comprometimento com a tua empresa, com a nossa equipe, com o mercado e com o nosso grande patrocinador, nosso grande parceiro de negócio, a Microsoft. Antes que a gente vá para a etapa da live propriamente, que eu apresente os nossos convidados de hoje, quero só lembrar a todos que essa live ela é um bate-papo, então nós não vamos ter palestras, apresentações, vai ser uma conversa, de fato, com pessoas de mercado que estão vislumbrando tudo isso que a gente vai falar sobre transformação digital, e no final nós teremos um espaço para perguntas e respostas. Então, desde agora, fique à vontade, já vai pensando naquelas perguntas super interessantes que você não tem para quem fazer normalmente, coloca aqui no chat. Em cima tem uma interrogaçãozinha aqui na live que você está participando, coloca ali as suas perguntas e ao final nossa equipe de produção vai nos ajudar a selecionar as melhores perguntas para compartilhar, tá bem? Encerrei minha apresentação por aqui, porque agora eu quero apresentar os nossos super convidados. Meu nome é Rodrigo, eu sou Chief Transformation Officer da SoulCloud e hoje nós temos aqui, como de costume, uma empresa de sucesso, ou melhor, duas empresas de sucesso no seu segmento para compartilhar experiências. Uma delas é nosso cliente, a FCC. Quero convidar para dar boas-vindas o Felipe Fagundes e depois temos também a Stephanie Mazon, da Microsoft, que veio para compartilhar conosco um pouco das suas experiências no mercado, tá bem? Então, antes de mais nada, eu quero pedir aí para a nossa produção colocar as câmeras. Vamos lá. Aí, Stephanie, Felipe, muito bem. O Felipe é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação na FCC, é químico industrial, mestre em engenharia de produção e tem mais de 10 anos de experiência na indústria. Felipe, dá um oi para a galera aí, por favor. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui compartilhando algumas experiências nossas aí, acertos e erros. Espero que seja produtivo essa uma hora, um bom investimento aí de uma hora de todos nós. Muito bom. Também contamos com a participação de um super parceiro da Soul, que sempre nos prestigia, a Microsoft, e quem dá as boas-vindas em nome dessa super empresa é Stephanie Mazon. Stephanie é Cloud Sales Specialist, com foco em Data E&I na Microsoft, é engenheira, especialista em Cloud Computing, TEDx Speaker, apaixonada por inovação e tecnologias de nova geração, como Cloud Computing e inteligência artificial, Data Science, IoT, enfim. Stephanie, dá um oi para a nossa galera aí, por favor.
Boa tarde, pessoal. Rodrigo e todo o time Soul, obrigada pelo convite, obrigada pela parceria. Espero que todos aqui presentes gostem e aprendam um pouquinho. No final do dia, essas lives são para interagir e para a gente aprender. Então, vamos em frente. Muito bom, excelente. Quero começar, então, agradecendo a FCC e a Microsoft, falar um pouquinho dessas empresas que estão conosco hoje, até para poder contextualizar com os nossos convidados o que elas vão compartilhar com a gente aqui. A FCC é uma empresa familiar, brasileira, com mais de 50 anos de mercado, é líder brasileiro em TPU há mais de 10 anos, e hoje tem uma estatística que eu adoro, compartilho sempre que posso, 30% do faturamento da empresa vem de produtos criados há menos de 2 anos, com mais de 2.000 formulações de produtos nas suas plantas produtivas no Rio Grande do Sul e na Bahia, e com escritórios em outros lugares do mundo. Falei certo, Felipe? Quer complementar um pouquinho da FCC? É isso aí mesmo. São 52 anos esse ano, com participação lá de nascimento no mercado calçadista e com muita inovação e diferencial sendo gerado a cada década. Começamos ali anos 70, anos 80 a diferenciar nosso portfólio, entrar em diferentes mercados, e hoje estamos com produtos para as mais diversas indústrias, propondo soluções para os nossos clientes. É isso aí. A FCC aparece no ranking do Great Place to Work e criou, entre tantas inovações, um termoplástico com ação antiviral. Quem aqui nessa live nunca, em época de pandemia, chegou em casa e teve que tirar o sapato, né? Pois é, essa tecnologia de termoplástico da FCC, entre outras tantas que elas têm, como a cola de construção Dundum, por exemplo, mas esse termoplástico antiviral, ele previne a propagação de vírus através das solas de sapato. Então, assim, deste movimento de inovação que nós vamos nos abastecer hoje, e o Felipe é uma das pessoas mais importantes na equipe lá e que coordena essas atividades da área de inovação da FCC. E o que dizer, né, Stephanie, da Microsoft, né, essa empresa transnacional, americana, de 45 anos, ou mais já agora, fundada em Albuquerque, Novo México, o pessoal sempre pensa que é outro lugar, né, nos Estados Unidos, pelos icônicos Bill Gates e Paul Allen, e atualmente com sede em Redmond, em Washington, desenvolve software e é líder global de cloud no ambiente corporativo. Stephanie, me conta um pouco mais do que a Microsoft anda aprontando no mundo em cloud e tecnologias disruptivas aí para a gente aquecer a galera. Excelente, Rodrigo. Eu acho que todo mundo que está aqui conhece a Microsoft. A questão é que nem todo mundo sabe o que a Microsoft vem fazendo e vem se transformando a cada momento. Eu sou apaixonada por essa empresa porque, se a gente falar, são segmentos muito diversos que a gente consegue atuar. Aqui, como você bem comentou, eu sou especialista para a parte de Data e AI, então eu foco mesmo na questão de cloud pública. Vamos falar aqui da parte de infraestrutura, vamos falar de aplicações, vamos falar da parte de data, transformação, criação de warehouses e assim por diante. Não sei se vocês sabiam que a Microsoft tem isso disponível, mas a gente pode ir para outro segmento, vamos para a parte de CRM, falar de Dynamics, também tem. Vamos para a parte de colaboração aqui presente hoje, quanto que pandemia instigou a questão de disponibilizar cada vez mais esse trabalho remoto, colaboração. Também estamos aqui trabalhando com M365, com Teams. Então, é legal que a gente consegue explorar várias áreas e vários segmentos e cada vez mais crescendo aí, focando em inovação. Agora, nesse exato momento, acabou a primeira parte do evento com várias notícias, então tem bastante coisa boa para a gente contar e também de novidades que a Microsoft está trazendo para o próximo ano. Muito bom. Antes que o pessoal pergunte, nós já vamos anunciar uma breaking news aqui nessa live, né, Stephanie? Hoje a Stephanie tem uma novidade, ela vai contar pra gente, tem tudo a ver com essa live, com o público que está aqui, tem tudo a ver com o Manufacturing, mas eu não vou antecipar. Lá no meio da nossa conversa, quando ela achar que é o momento, ela vai puxar essa breaking news e vai compartilhar com todos. Bem, feitas as apresentações e considerações iniciais, vamos para o bate-papo, porque afinal de contas a gente só se apresentou por enquanto, tá bom? Bom, quero reforçar, então, a quem está nos acompanhando, que reservamos um tempo para perguntas no final. Então, podem ir colocando as questões no chat dessa live, que nossa equipe vai organizando as perguntas ao final, tá bom? Então, não deixem de perguntar, no momento que a gente pode conectar todos os elos da indústria, né? O grande player, criador de tecnologia, a empresa que está lá na indústria, criando coisa nova a partir de múltiplas demandas percebidas no mercado, e nós aqui no meio, humildemente ajudando a conectar esses dois pontos da forma que melhor pudermos, tá bem? Vamos lá, então, para aquecer a nossa conversa, eu quero trazer
Tá bom, muita gente sabe, né, Stephanie, que o CEO da Microsoft já não é o Bill Gates há bastante tempo, também não é mais o Paul Allen, é o Satya Nadella, um cara icônico no meio executivo global. E eu quero abrir o nosso debate com um trecho que eu ouvi dele no evento Microsoft AI Tour, onde ele disse o seguinte: empresas e governos não devem apenas acelerar a adoção de tecnologia, mas também construir suas próprias capacidades tecnológicas. Nós temos, aspas do Satya, tá? Nós temos uma enorme oportunidade de gerar avanços em tecnologias digitais e especificamente em inteligência artificial, para conscientizar e impulsionar cada pessoa e cada organização no Brasil a conquistar mais, fecha aspas. É uma frase inspiradora por si só, que nos tira da zona de conforto e nos faz refletir sobre esse momento único de transformação digital, não é mesmo? Bom, uma grande transformação está acontecendo na indústria mundial e brasileira. O ano passado acelerou ainda mais essa transformação, tanto pelo surgimento da indústria 4.0, quanto pelo advento de uma quarta revolução industrial, que apesar de conectados, são dois fenômenos levemente diferentes. Para aquecer nossa conversa, Felipe, qual é a tua visão macro, sobre a mudança de estratégias na indústria e quais são os pontos de atenção que estão sendo priorizados atualmente? Se eu tivesse toda essa resposta aí, com certeza, né, ela vale muito dinheiro. Mas eu posso dizer o que a gente está fazendo aqui, ou o que a gente está entendendo, né? Tu falou do processo de inovação e, vamos, o que um cara que desenvolve produto, e a gente está falando de produto polimérico, pode falar disso? Bom, a primeira coisa é que nós temos a missão de estar atualizados e sempre buscando estar à frente das novas tecnologias e atualizando o nosso processo. Nós entendemos que, assim como o produto, né, nós temos que estar antenados, né, nós temos que ter radares e conseguir, com muita facilidade e rapidez, puxar novas iniciativas, novas oportunidades para dentro da empresa, transformá-las, no nosso caso de uma matéria-prima, transformá-las numa solução, e assim como as grandes empresas de software ou de tecnologia estão disponibilizando informação, com muita rapidez a gente tem que, não sei se dominá-la, mas adquirir conhecimento suficiente para conseguir entender de que forma essas novas tecnologias podem auxiliar os nossos processos na geração e na aquisição de dados, na velocidade de tomada de decisão. Então, eu acho que passa por isso. É utopia pensar que uma indústria, principalmente como a nossa, vai conseguir estar à frente em tecnologia digital. Não, mas nós temos que ter uma capacidade, uma velocidade muito grande de entender o que está acontecendo, avaliar se aquilo ali é interessante, impactante para a nossa indústria, para o nosso mercado, e rapidamente nos posicionarmos. Eu acho que passa por essa forma do entendimento do que vem por aí, a velocidade com que a gente está sofrendo atualizações e a forma como a gente consegue absorver isso. E os dados, né, os rastros que essas mudanças vão deixando ao longo do caminho, né, Felipe? Porque eu vejo assim que as indústrias estão hiperconectadas, como nunca estiveram, e conectando dados que antes elas não tinham para trabalhar. Então, acho que aqui tem um ponto de conexão que, independente do estágio de maturidade da empresa nesse processo de transformação, trabalhar melhor com os dados que já tem é um passo que está conectando com essa transformação, né, com uma decisão um pouco mais acelerada e, obviamente, mais consciente. E você, Stephanie, me conta, né, você que atua em diversos segmentos de indústria diferentes, assim, o que você tem visto como pauta prioritária na indústria? Digo, quais são os grandes temas da indústria nesse momento, na tua visão? Eu acho que tem 2 pontos aqui que eu queria trazer. Primeiro, apenas complementando um pouco o que vocês já trouxeram na última pergunta, que o Felipe falou, e até a própria frase do Satya. Eu gosto muito de trazer o conceito de transformação digital e até respondendo aí questão do futuro. Eu até vou ler para passar exatamente, o termo é muito usado no mundo corporativo quando o assunto são as exigências de uma nova realidade, na qual a tecnologia avança mais rápido que nunca. É mais sobre o contexto que circunda as tecnologias do que sobre a tecnologia em si. E eu acho que é exatamente isso que tem tudo a ver com o que nós trouxemos até agora. De fato, temos dados que deixam esse rastro, de fato, temos oportunidades, como o Felipe muito bem colocou. A tecnologia, pessoal, será um meio. Criar um data warehouse para
disponibilizar todos esses dados, para centralizar, criar um lake, criar uma visualização, isso é o meio. O fim é eu querer trazer um BI e KPIs mais prontos para a minha área de negócio. O fim é eu poder criar uma solução mais disruptiva para o mercado e para os meus colaboradores. Então, eu só gosto de deixar isso, trazer esse conceito, porque é importante para não falar que transformação digital é eu aplicar tecnologia. Pelo contrário, é eu trazer o contexto do que circunda a tecnologia em si. E agora, respondendo um pouco sobre o que as indústrias estão vendo para o futuro, eu trouxe um estudo do IDC, especificamente até para manufatura, de quais são predições, do que a gente pensa em ver aí, e o que todo mundo está falando a respeito. Vejam que curioso, até em 2023, 65% das fábricas globais vão reduzir custos, focando em Digital Twins, que é a parte de toda a manufatura preditiva, utilização de IoT e Machine Learning. A gente vai precisar de resiliência operacional, não vamos mais focar nessa questão de tecnologia em si, mas o que ela vai trazer de benefício. Então, vejam que nesse próprio exemplo da IDC, ele não traz um tópico único, vamos focar em IoT, vamos focar em Machine Learning. Não, vamos focar em Digital Twins, vamos pensar em revolução na indústria como um todo. Então, só esses dois exemplos aí para reforçar que temos o meio, mas o fim é o principal que vai trazer o diferencial não somente para a manufatura, mas para todos os negócios. Legal, Stephanie. Complementando, tem uma situação que a gente abre um portfólio enorme, principalmente para quem desenvolve produto, que é o entendimento do quanto essas novas tecnologias elas também vão servir de suporte para serem tanto embarcadas no produto, a modificação do produto, a adesão de produto com um serviço, né? Então, abre possibilidades únicas de fazer inovação, vinculando todas essas tecnologias e possibilidades. Aliás, aproveitando o gancho de vocês dois, né, que são super especialistas, para quem ainda não ouviu isso, é importante que ouça nessa live aqui, né? Transformação digital, claro que tem a ver com tecnologia, mas tem os pilares da transformação digital, não são a tecnologia, né? Os pilares são as mudanças no modelo de negócio, nos processos, na experiência de usuários. E aí as tecnologias elas são agentes dessas mudanças. Tá? E aí, quando a gente vai para essa lógica de apoiar os pilares em tecnologia, a gente começa um processo de mudança do analógico para o digital. E aqui é que a transformação acontece. Aliás, transformação digital não é um lugar em que a gente chega, né? É um processo pelo qual a gente passa, inúmeras vezes, inclusive em diversas fases. Aliás, essa mudança do processo fabril do analógico para o digital, ela tem muitas nuances e muitos estágios. Não existe uma transformação digital, existem ondas de transformação que cada organização vai fazendo a sua. E eu converso com dezenas de indústrias todo mês, de empresas e de indústrias todo mês, e percebo uma diferença gigante em cada uma delas. É evidente que estamos com um processo assim, bastante desemparelhado entre todos os participantes dessa agenda. Né? Por outro lado, a indústria em geral está muito focada nas pautas de inovação, ora ligadas ao processo fabril, ora ligadas às demandas não tão verticais como são essas que são capturadas e que podem afetar um modelo de negócio, uma conexão com um mercado novo, o desenvolvimento de produto e por aí vai. Né? Então é importante separar um pouquinho, né? A inovação é aquela vertical da indústria, né? Que é novas máquinas, novas plantas, e uma outra um pouco mais transversal, que ela envolve outros conceitos também, e que eventualmente ela reforça a vertical, mas que não é necessariamente dependente uma da outra. Né? Felipe, você acha que está havendo um processo de digitização orientada à transformação como forma de obter novos modelos de negócio, ou mais focados em redução de custos, ampliação de receitas, ou os dois? O que tu enxerga do mercado? Aliás, Felipe que é palestrante, né, da palestra também em alguns institutos, que eu já andei vendo chamadas das palestras dele aí recentemente. Tá aí uma nova habilidade de todo profissional, né? Não tem escolha. Sendo confortável ou não confortável, é o tipo de oportunidade e de desafio que é dado. Eu acho que faz parte, sim. E é sempre um prazer discutir as boas práticas e as nossas experiências. Cara, quanto à tua pergunta,
Eu acho que das duas formas, certo? Tanto para redução de custos quanto para novas oportunidades. Eu acho que vem muito com o viés de quão maduro está o pensamento de diferencial de processo, de produto, de forma de se posicionar no mercado, de geração de novos modelos de negócio em cada empresa, em cada indústria, né? Nós aqui entendemos que é os dois, e tem uma situação muito ligada, que eu queria comentar assim, que com a linguagem do momento, né? Por exemplo, a gente passou um ano de 2021, onde nós tínhamos as duas situações. Nós tínhamos 2020, desculpa, onde nós tínhamos as duas situações. Indústrias, em função de pandemia, tendo que apertar com reduções, né? Onde a tecnologia com certeza entra com um apoio de redução e melhoria de eficiência, e ao mesmo tempo, para muitas outras que já estavam preparadas, é oportunidade. Né? Então, é oportunidade de ganho de mercado, de expansão de mercado e de ganho de share. Né? Então, eu acho que tem que ser visto das duas formas, vai depender muito do momento que está cada empresa, cada indústria. Nós aqui, nós na FCC, enxergamos como oportunidade de melhor tomada de decisão, eficiência na tomada de decisão, melhor controle e geração de dados para a tomada de decisão e, obviamente, o máximo possível embarcar essa tecnologia dos nossos serviços e nos nossos produtos. Aliás, eu quero pegar esse gancho e passar uma perguntinha para a Stephanie. Assim, Stephanie, nos conta um pouco assim do que tu tem visto dessa pauta de diferenciação no mercado. Nos conta um pouco assim do que as empresas estão fazendo, que às vezes é um salto do modelo anterior para o atual, e como elas estão fazendo isso, o que elas estão usando e o que tu está enxergando assim no dia a dia. Perfeito, até trazendo aqui, acho que você comentou que teremos um spoiler de uma novidade, acho que agora cabe muito bem falar sobre isso. Acabamos de anunciar agora formalmente o Microsoft Cloud for Manufacturing. E o que é ter uma nuvem própria para manufatura? É exatamente tentar endereçar o que as empresas têm feito para dar esse salto, para criar essa inovação. E aqui tem 5 tópicos principais que eu queria trazer para vocês, que são, de fato, diferenciais que as empresas e clientes que eu venho conversando, eu atuo aqui especificamente na área de manufatura, consumer goods e agro. Então, eu pego a cadeia toda, desde quem plantou, colheu, fiz um produto e coloco isso no final no ponto de venda. O que a gente percebeu aqui com os nossos clientes? Ponto 1. Todo mundo quer criar fábricas mais ágeis e inteligentes. Então, de alguma forma, eu preciso utilizar de IoT, eu preciso utilizar de sensoriamento, eu preciso utilizar de inteligência artificial para criar processos de automação. Segundo ponto, como eu vou transformar a minha força de trabalho? Visto a situação que tivemos no ano passado com o Covid, acho que isso se acelerou muito, como eu faço essa questão de trabalho remoto benefício para mim. Então, como eu vou utilizar de realidade mista, como eu vou utilizar de inteligência artificial, HoloLens, como eu vou estar na fábrica sem estar lá presente, seria um segundo ponto. De fato, como transformar a minha força de trabalho. Terceiro, como eu vou engajar meus clientes de forma diferenciada. Eu acho que essa própria live que a gente está fazendo é uma forma diferente, né? Como a gente está engajando, trocando experiências, estávamos falando isso logo antes da live, como a gente troca experiências com clientes, com pessoas, agora que não podemos estar mais presencialmente, seja através de assistentes virtuais, seja através de plataformas de colaboração, como o Teams, como estamos aqui utilizando. Então, falamos até agora de 3 pontos. O quarto, que eu diria que é muito importante, é como eu otimizo e crio cadeias de fornecimento mais resilientes e inteligentes. Questão de supply. De uma hora para outra, teve empresas, como muito bem colocado aqui pelo Felipe, que tiveram que produzir muito mais. Teve empresas que, de fato, sofreram uma perda enorme no ano passado e tiveram que se transformar. Então, como eu crio, como eu otimizo minha cadeia de alguma forma? E, por último, como eu coloco inovação e presto um serviço impecável em todos os níveis, seja inovação no produto que eu faço, seja inovação através de sustentabilidade e assim por diante. Então, considerando todos esses tópicos, voltando aqui, fábricas mais ágeis, transformar a força de trabalho, engajar clientes e parceiros de forma diferente, cadeias de supply mais engajadas e permeando inovação, a gente trouxe o Microsoft Cloud for Manufacturing, que vai estar disponível até o final de julho, e eu acho que isso vai embasar exatamente esse ponto que você trouxe, como é que eu crio um diferencial,
como é que eu posso crescer a partir daí? Opa, por que não pensar nesses pontos que a gente já foi conversando com alguns clientes e vimos que são diferenciais que vão alavancar a sua indústria e sua empresa? Stephanie, deixa eu ver se eu entendi direito, já que esse spoiler é super recente, é um breaking news total. Talvez tenha pessoas que ficaram em dúvida. O Microsoft Cloud for Manufacturing, ele é um framework, ele é um conjunto de produtos, ele é uma abordagem. O que ele é, afinal? Como é que as empresas conseguem usar o Cloud Manufacturing? Perfeito, excelente pergunta. Ele de fato é para todos nós, é algo novo, ele estará em public preview até o final de junho, mas no final do dia é um compilado, eu diria, porque aqui, quando falamos desses pontos, a gente está falando aí da utilização de serviços de Azure para a parte de AI, Machine Learning, estou falando de produtos de Dynamics, como é que eu vou fazer essa questão de conectividade, CRM, Power Apps e assim por diante. Eu estou falando de produtos de M365, então eu diria que é muito mais um cockpit que vai juntar várias funcionalidades e já deixar isso pronto para as indústrias de manufatura, buscando essa alavancagem, né, e já focado nessas demandas principais que a gente buscou e entendeu com base no que a gente viu dos nossos clientes. Então, ainda não sei o termo exato que eu diria, mas vai ser um compilado de produtos já disponíveis e prontos para a manufatura, vistos os desafios que buscamos nos nossos clientes no último período. É uma caixa de ferramentas com manual interativo, virtual, para qualquer empresa da área de indústria. Perfeito. É ótimo, né? E assim, a Microsoft sempre que ela vem com uma abordagem nova, e a gente surfa muitas delas aqui, a gente se impressiona, assim, porque ela traz, inclusive, boas práticas globais para dentro de empresas de todos os tamanhos. Isso é uma coisa genial, assim, que a Microsoft consegue fazer com poucas empresas no mercado. Esses processos... Posso fazer um adendo aí, Rodrigo? Claro. Bem numa dor da indústria, tá? Que é justamente esse, tá? Eu começo a trabalhar, eu começo a utilizar tecnologia como meio para um fim. Só que eu conto com agentes externos e dependo deles para sempre fazer isso, ou eu trago para dentro de casa, aumento o meu quadro para conseguir trabalhar internamente isso e ter pessoas capacitadas para conseguir continuar evoluindo. Essa é uma dor que tenho certeza que se temos indústrias aí nos ouvindo, com certeza passam, né? Comecei de uma forma e agora, como é que eu continuo? Eu internalizo, eu continuo externo, então essa posição eu também não conhecia, spoiler para mim também, não acho que eu fui privilegiado aí. Entra bem nesse ponto, né? Que, poxa, como é que eu continuo esse avanço de forma mais independente possível? É legal. Eu tive uma aula um tempo atrás, um ano e pouquinho atrás, Felipe, lá no Vale do Silício, com um professor chamado Rodrigo Espinosa, da Berkeley. E ele dizia o seguinte, né? A pauta de transformação digital, ela é uma dor pendular. E ele falava justamente sobre isso, né? Hora tu está contratando para o teu quadro para ter domínio sobre a tecnologia, hora tu está buscando no mercado para te atualizar rapidamente e não ter que esperar o tempo de subir a barra da companhia. Então tu fica pendulando, né, entre esses conceitos, algumas empresas a cada 2 anos, outras empresas a cada 10 anos, aí depende muito da velocidade de cada uma das empresas, né? Bom, o processo de transformação exige novas habilidades, isso é fato, e aprendizados, hora que estão num terceiro, num grande player, num grande vendor como a Microsoft, num terceiro como a Sou, que está fora, mas ajuda dentro, ou na própria equipe que está ali, vivendo o dia a dia da companhia e precisando subir a barra, né? Pelo que eu acompanho da FCC, Felipe, eu sei que estão em transformação constante, e especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, né? Vocês têm projetos em ciências de dados, machine learning, IoT, um novo sistema de gestão sendo implementado, e estão implementando novas práticas na indústria, inclusive já tem sido, eventualmente, não vou dizer benchmark, assim, mas tem compartilhado bastante das suas referências com outras empresas do segmento industrial aqui na região que eu acompanho, tá? Felipe, quais foram, então, já que estamos falando de aprendizados, os maiores aprendizados vividos nesses últimos meses, ou nesses últimos anos, tu que escolhe, e que sugestões você daria para quem pretende adotar soluções de dados, machine learning, IoT, e todas as tecnologias novas que vocês têm implementado na FCC ultimamente? Legal, essa pergunta é muito boa, e a forma de entendimento ela não é diferente utilizando tecnologia como meio, a tecnologia da informação como meio,
ou utilizando, ou fazendo inovação em produto, que é a nossa área, né? Produto químico, matéria-prima. Ou qualquer outro modelo de negócio ou inovação em serviço. Ela passa por se arriscar, ela passa por iniciar esse processo e aprender com a maior velocidade possível, errando rápido, né? E é bem isso, é dessa forma que nós começamos. E o Rodrigo nos instigou lá no início uma situação dessas. Nós estávamos querendo, como toda boa indústria, estruturar toda uma formatação de como nós íamos começar a trabalhar dados na nossa indústria, como nós íamos começar a armazenar esses dados para daqui a não sei quanto tempo, daqui a 2, 3, 5 anos, começar aí sim ter um data lake de dados suficientes para começar a tomar decisão. Ele disse, por que a gente não começa amanhã? Por que a gente não começa agora? É muito provável que tenham dados já disponíveis no processo de vocês que já vão ajudar a tomar decisão. Então, essa provocação foi muito boa e ela é válida para qualquer iniciativa de inovação, em modelo de negócio, em serviço, etc. Vamos começar, né? Comece, aprenda com isso, nós aprendemos muito, né? Nós rodamos um processo aqui justamente de coleta de dados, de criação de data lake, foi muito interessante, de uma tentativa de uso de inteligência artificial para proposição de características de produto. Nós não conseguimos, e aí trago também um spoiler, nós não chegamos no nosso objetivo. A gente aprendeu muito porque aprendeu até a expectativa de projetos de tecnologia por uma indústria que é analógica. Nós não podemos nos colocar numa visão de conseguir alcançar um patamar muito superior se a gente nem começou a trabalhar algumas habilidades, alguns conhecimentos que nós não tínhamos. Então, eu diria que eu não preciso falar outro. Eu falaria se arrisque, comece logo, porque com certeza eu posso, e podem vir me cobrar, não vai dar certo na primeira vez. Mas se continuarem, eu tenho certeza que vai depois. Felipe, se eu puder... Perdão, claro. Rodrigo, se eu puder só adicionar um ponto que eu acho que aqui, se tiver algum cliente meu presente, com certeza vai falar, já escutei essa frase da Stephanie, é isso mesmo. Eu acho que tudo isso que você comentou, Felipe, só funciona porque você tem cloud. Me corrija se eu estiver errada, mas você só pode errar rápido porque você tem cloud disponível, né? Você só pode testar de um jeito mais fácil sem depender de uma infraestrutura gigante, muitas vezes quando a gente está falando de tecnologia por trás. Então, se você cria uma fundação que faz sentido, é o Lego, pessoal. Vamos brincar. Agora a FCC quer começar a testar algo para a parte de análise de imagem. Beleza, vamos utilizar o serviço específico disso. Eu não gostei, tchau. Tira fora, não vou mais pagar por isso. Então, eu acho que cloud, agora falando aqui como Microsoft, o Microsoft Azure traz essa possibilidade, você pode testar. Não gostei? Desliga. Não vou mais pagar por isso, né? Eu vou para o modelo OPEX, não vou mais ficar cobrando algo, um preço gigantesco para instalar, demora super tempo, não, é algo muito mais ágil e eu vejo muito Nuvem trazendo essa agilidade, essa possibilidade de errar rápido mesmo. E sabe o que é legal? Não sei, por favor, se claro. você confirma, né, concorda com isso. Felipe. Não, com certeza. Essa mobilidade é fundamental, né? A mobilidade de conseguir ter essas ferramentas na mão e rapidamente acionar uma ou outra conforme a demanda. É isso aí mesmo. Sabe que no caso da FCC foi muito legal, porque nós fizemos efetivamente um projeto de machine learning para aplicar na indústria, né? Só que a gente tinha uma série de desafios, de dúvidas que durante o processo iam sendo tratados, né? E aí nós começamos com um pequeno assessment nos dados, né, uma etapa super simplória, digamos assim, mas super importante para qualquer projeto de machine learning ou inteligência artificial, para olhar se aquele modelo de dados, se aquela quantidade de dados era suficiente para fazer um experimento e poder rodar uma prova de conceito. Bom, a gente entendeu que com algumas limitações, aquela quantidade fazia sentido, havia redes neurais que podiam ser ativadas, havia modelos de aprendizado de máquina que podiam ser apropriados, então a gente deu o próximo passo. Se ali, nessa primeira etapa, não tivesse dado certo, era hora de parar e dizer, não, encerra por aqui, né? Aprendeu rápido, errou pouquinho, gastou pouquinho e parou por aqui. Bom, no caso da FCC, deu para avançar.
aquela quantidade de dados parecia suficiente para uma série de algoritmos que a gente pretendia utilizar, a gente deu um passo a mais e a gente fez uma prova de conceito. E ali não foi uma prova de conceito de um fim de semana, a gente ficou alguns meses trabalhando com a equipe de engenharia, de produção, de produto, até chegar, entender as regras de negócio e conseguir montar um modelo, uma modelagem de dados que atendesse aos problemas que a gente estava, as questões que a gente estava tentando resolver com a machine learning. E ao final dessa prova de conceito, a gente entrou numa última etapa, então, que era de rodar em produção, não de forma crítica, não de forma invasiva, mas rodar em produção para poder testar efetivamente, fazer o refinamento da machine learning, né? E ali naquele momento a gente entendeu que alguns algoritmos tiveram que ser descartados, outros funcionaram muito bem, mas que a quantidade de dados para aquelas respostas ainda eram insuficientes. Ao invés de jogar tudo fora, o que aconteceu? Se aproveitou toda a estrutura de dados, que ela permanece disponível, coletando dados, inclusive dados em tempo real da indústria, abastecendo um lake que futuramente vai gerar novas rodadas de aprendizado de máquina e que a gente pode resgatar isso e fazer novas versões dessas machine learning no futuro. Isso é um espaço. O outro espaço que eu acho que foi... que mais me orgulhou ao final de tudo nesse processo, e eu já falei isso para o Felipe em outra oportunidade, é que a própria FCC parou para olhar os dados com outro viés. Parou para olhar os seus próprios dados com outro grau de acuracidade e, inclusive, para projetar eles para o futuro de uma forma diferente. E agora, quando eles entraram em 2020, 2021, com projetos novos, como sistema de gestão, novos projetos de pesagem na indústria e tudo mais, eles já estão trazendo esse conhecimento para esses novos projetos. E aí é que eu acho que está o grande salto. O errar pequeno tem mais a ver com aprender pequeno do que necessariamente com o erro, né? Porque quando a gente só erra e não aprende, não faz tanta diferença, né? Quando a gente erra pequeno, mas consegue aprender, aí é o melhor dos mundos para a área de inovação, né, Felipe? Exatamente. E tu comentou uma coisa que foi chave para nós e tenho certeza que outros vão ou já passaram por isso, né? E vão enxergar esse passado ou vão passar, que é justamente o que nós chamamos no nosso projeto das regras de negócio, né? Ou seja, a gente vai criando uma série, um conjunto de regras que fazem sentido para o nosso negócio no dia a dia, para tornar o negócio eficiente, lucrativo, que ele gere resultado. Só que muitas vezes esses caminhos eles não são os mesmos que geram a melhor estrutura de dados e os dados mais estruturados. Então, conseguir entender de que forma tu consegue fazer os dois é fundamental, né? De que forma eu consigo gerar as melhores decisões e as melhores regras para o meu negócio e, ao mesmo tempo, eu vou alimentando essa quantidade de dados geradas para me ajudar na tomada de decisão e ir reforçando cada vez mais a tomada de decisão. Isso aí foi muito importante e, como tu mesmo colocou, esses aprendizados, todos estão agora norteando projetos futuros. Né? Todos eles estão norteando a forma de pensar dos projetos futuros, que justamente eram regras de negócio, de tomadas de decisão que foram revistas. Então, aí é que a gente está falando da tecnologia, do uso da tecnologia, mas ela mudando um conceito de gestão. Ela mudou a forma como nós estamos fazendo a gestão dos nossos recursos, dos nossos processos, do nosso dia a dia. Eu preciso conectar essa tua fala, Felipe, com um livro que eu adoro, do Peter Senge, que fala da quinta disciplina, né, e ele reflete as organizações que aprendem, né? Talvez a grande questão por trás da transformação digital seja a capacidade de a organização aprender, né, de a organização abandonar de forma sutil e cuidadosa um passado de 30, 40, 50 anos em prol de um futuro que vai durar 100, 120 talvez à frente, né? Porque as empresas que sobrevivem são aquelas que aprendem, né? E eu acho que isso, tu acabou de dar um exemplo, estou super orgulhoso da tua fala aqui, de tudo que vocês fizeram ao longo desses últimos anos. Aliás, sabe que eu sempre olhei com muita curiosidade para a indústria, né? Eu que sou da área de serviços e fiz a ciência da computação, sempre olhei com muito carinho para a indústria. Inclusive, a minha especialização em administração foi na área de indústria, né? Porque tudo na indústria é em escala de milhões. É milhões de dólares, é milhões de peças, é milhões de oportunidades e ameaças todos os dias, né? E a indústria, pós anos 70 e 80 aqui no Brasil, ela tem uma cultura muito rigorosa de refinamento técnico, de pragmatismo na execução, de qualidade total. E isso se tornou uma fortaleza nas indústrias de sucesso, mas é também um bloqueador da transformação digital, né? Como tu que é um cara de inovação, como a cultura industrial, assim, focada em redução de
custos, aumento de eficiência, reage ou até promove as mudanças que surgem no processo de transformação digital? Que tipo de desafios são mais comuns na hora de aprovar um projeto muito inovador? E como vocês lidam com esse pipeline de inovação, transformação digital no dia a dia? Todo mundo faz um pouco de inovação, a inovação está num setor, esse setor transborda para outros. Comenta um pouco, porque eu tenho certeza que isso é dúvida de 90% do pessoal dessa live aqui. Legal. Temos uma máxima que a gente usa aqui. Quando a gente começou a estruturar o nosso processo de inovação, fomos muito atrás de teorias, né, e inovação de produto, principalmente. Fomos muito atrás de teorias e de conceitos, porque nós entendíamos que a gente não conseguiria pegar algo pronto e sair introduzindo. E tem vários autores, inclusive um deles, o Rowan Gibson, que para mim é um dos caras assim, um fundamental, que ele traz algumas posições que são fundamentais para que todo esse processo gire, né? E um dos que eu coloco assim, primordial é uma visão da alta liderança, uma visão de crescimento, uma visão de inovação, uma visão agregadora de transformação da empresa, né? E felizmente nós temos isso, né? É a base. Um outro ponto que tu comentaste, tá? Mas e aí, diante de tantos cenários, de tantas opções, como é que a gente faz e como é que a gente vende esses projetos inovadores, como é fazer machine learning numa indústria analógica? Eu acho que vai muito da linguagem usada. E aí é o papel do gestor e do gestor de projetos e de quem está colocando projetos assim. Eu acho que temos que entender a linguagem que cada um desses tomadores de decisão quer ouvir e conseguir adaptar esse projeto, adaptar essa oportunidade a essas linguagens. Ou seja, se eu estou falando com o CFO da empresa, eu tenho que trazer dados relevantes nos quais aquele projeto, aquela tecnologia vai agregar no caixa, vai agregar em redução de custos. Se eu estiver falando com o diretor de negócios que está preocupado com o mercado, eu tenho que levar todas as oportunidades que aquele projeto de tecnologia, aquele projeto de inovação vai poder ser transmitido para os clientes, né? Eu acho que um formato de conseguir discutir em alto nível, aprovar e dar sequência a projetos disruptivos, projetos desafiadores, de fato, não adianta sem ter as pessoas certas tomando decisão, mas outro também, aquelas pessoas responsáveis por levar esses projetos têm que comunicar de maneira assertiva. Se eu puder, Rodrigo, adicionar aqui um case de um cliente meu, que acho que tem tudo a ver, talvez o cliente esteja até aqui escutando e pode confirmar, da área de manufatura, não vou poder trazer o nome, mas iniciamos falando sobre essa dificuldade de ter dados espalhados, não criar relatórios para a área de negócio, para o CFO, exatamente o que o Felipe trouxe aqui, né? Como vou mostrar exatamente o que eles querem. Começamos toda uma análise, montamos uma arquitetura e no final eu consegui escutar a seguinte frase da CFO: eu acredito em dados. E aí eu perguntei para ela, por quê, né? Assim, foi até engraçado essa analogia que ela fez. Ela falou, Stephanie, porque vocês conseguiram mostrar para a gente o real valor. O que tem por trás de eu criar um data lake, um data warehouse, esses nomes todos que vocês falam, você me mostrou o real valor, o real retorno que eu tenho nisso. Quanto ia me custar não deixar um ambiente estruturado de dados, quanto ia me custar não investir. Então, se eu puder dar uma dica aqui para o pessoal que está escutando no final do dia, pessoal, se você está falando com a área, o diretor de manufatura da parte de indústria, o que ele quer saber? Quanto custa a máquina dele ficar parada? Opa, se eu conectar isso aí, eu estou trazendo benefício. Se eu estou indo para a CFO, quanto custa eu não ter otimização dos meus ambientes, quanto estou gastando, opa, quanto que eu vou trazer de valor? Se eu estou indo para a área de inovação e assim por diante. Então, se eu puder trazer outro insight, com base tanto nisso que o Felipe falou, quanto esse exemplo do meu cliente no final do dia, o seu interlocutor, o que ele quer ouvir? E o que essa tecnologia, essa estrutura vão trazer de retorno? E tem retorno. Visto o exemplo, como o próprio Felipe comentou, que estamos usando agora Machine Learning em N cases, transformando o modelo que eles estão produzindo, e até mesmo esse exemplo que trouxe, e N outros aí, Rodrigo, com certeza você pode comentar também de clientes de vocês. Então, eu daria essa dica aí para o pessoal. Aliás, uma pergunta que
que complementa essas de quanto custa uma máquina parada, uma planta produtiva com OIE defasado. A pergunta que eu acho que mais movimenta qualquer empresa é quanto custa chegar depois do seu concorrente no mercado desejado, porque os concorrentes também estão se movimentando. Então, às vezes a gente tem que fazer movimentos não porque a gente está convicto de que ele vai dar um resultado A ou B, e sim porque a gente sabe que o mercado tem naquela direção e a gente chegar muito atrasado traz mais benefícios do que vantagens, né? E às vezes é necessário esse salto de fé. Às vezes é necessário fazer uma aposta sem todas as informações validadas, né? Mas, como bem disse o Felipe mais cedo, testar algumas hipóteses para ver quais são aquelas que vão dar mais certo, né? Porque a gente está vivendo um mundo e um momento de experimentação, em que ninguém sabe como será esse novo mundo que nós vivemos agora, esse novo normal que tanto se fala, mas o fato é que ele será diferente porque ele é um conjunto de futuros a serem construídos, né? E aí eu quero conectar com uma outra frase do Deming, que é um cara de indústria lá do sistema Toyota de qualidade, que ele já dizia o seguinte, lá nos anos 80, né? Sem dados, você é apenas uma pessoa com a sua própria opinião. Né? E com dados, bom, a gente pode tomar decisões melhores, né? E aí eu vou conectar com uma outra frase também, que é do Nicholas Carr, que escreveu The Big Switch, um livrinho pequenininho que fala sobre a evolução da indústria e a revolução industrial, que eu adoro, recomendo, 280 páginas, assim, rapidinhas de ler, que ele diz o seguinte: usar uma tecnologia depois que todo mundo já está usando é mais caro do que não utilizar. E ela se torna mais presente no mercado à medida que mais pessoas utilizam. Ou seja, se for usar uma tecnologia muito tarde, ela não traz um diferencial. Então, tu só gasta porque é necessário, não porque ela vai te trazer um diferencial para a companhia de uma maneira geral. Tá? Gente, já são 10:05, eu tenho que acelerar aqui, que já estão me avisando na produção que eu estou atrasado. Tá? Stephanie, conta para nós um pouquinho quais são as super tecnologias assim que tu está vendo na indústria agora para 2021, 2022, quais são as que estão no teu radar agora e que tipos de projetos as empresas do seu segmento estão executando? Perfeito, Rodrigo. Aqui vou ter que fazer um mini jabá, contar um pouquinho para o pessoal, né? Hoje o Microsoft Azure, para quem ainda não utilizou, é um portal de cloud completo. Eu gosto sempre de trazer esse início, por quê? Porque a gente fala aqui de tudo. Pode falar do segmento desde o mais tradicional até o mais inovador, isso vai ter disponível no portal. E por que eu trouxe isso aqui? Porque, de fato, é isso que meus clientes vêm questionando. Do básico, de uma migração de data center, acabou no meu licenciamento, máquinas já estão no limite, opa, vou para a nuvem porque já estou atrasado, visto o exemplo que você muito bem trouxe aí, Rodrigo, opa, muita gente já está indo, estou atrasado, por que não? Ou até mesmo pensando lá na frente, vamos falar de machine learning, vamos falar de digital twins, que foi um termo que eu trouxe aqui, está bem presente, tem muita gente falando sobre, que é manutenção preditiva, é utilizar IoT e assim por diante, ou até mais avançado, vamos falar de blockchain para rastreabilidade dos meus produtos, porque já estão pensando lá na frente na questão de sustentabilidade. Então, são alguns termos que estão bem presentes, clientes estão utilizando e muito, muito focado nessa questão. Vamos testar e precisamos pensar diferente. Você trouxe alguns livros, então trago um livro meu aqui de cabeceira que eu gosto bastante, que é o Mindset, da Carol Dweck, se eu não me engano. Carol Mas eu Dweck, sempre Isso aí. gosto muito desse livro e está até aqui na minha prateleira, porque é isso, vamos testar, vamos com esse mindset de crescimento. Por que não pensar em sustentabilidade e como eu uso, né? Que tecnologia eu uso para isso? Vamos de blockchain para rastrear meus processos. Vamos de IoT para sensorizar toda a minha cadeia. Então, são termos, principalmente visto que eu atuo nas indústrias de manufatura, agro e consumer goods, como eu disse, eu pego a cadeia completa dessa questão de rastreabilidade, criação de ambientes de lake, que é assim, maioria dos clientes estão focados nisso agora, como eu estruturo meus dados de alguma maneira para disponibilizar para as áreas de negócio, como eu utilizo de AI, como eu crio assistentes virtuais, como eu crio extensões do humano através de análise de imagem, eu vou para plantios muito grandes, por que não usar drones para analisar imagem, ao invés de um prestador estar lá presente? Então, são alguns termos muito, muito presentes aqui nos meus clientes que a gente vem trazendo junto à plataforma do Azure para criar as arquiteturas e, no final do dia, criar soluções para as indústrias poderem crescer. Então, são termos aí bem fortes que a gente vem atuando. Aliás, sabe, Stephanie, eu sou um cara super prático, assim, no dia a dia, né? Eu curto muito tecnologia, uma coisa assim, putz, que eu nasci para ser astronauta, não tinha foguete no meu país, eu fui trabalhar com outra coisa, né? E aí,
eu vejo assim, quando o pessoal de indústria está falando de digital twins, por exemplo, que existe uma mítica sobre esses termos e, na verdade, está super palpável na mão das empresas. Porque assim, gente, vou pegar o exemplo da machine learning da FCC, por exemplo. Tá? Quando a gente pensa em digital twin, a gente pode pensar num sistema de modelagem industrial que faz simulações preditivas. Ok, é um big system, custa milhões de dólares, muito tempo de implantação, treinamento de muitas pessoas, talvez o state of the art de digital twins. Agora, quando eu penso numa machine learning capaz de analisar dados da minha produção, e se eu colocar dados inventados ou dados supostos nessa machine learning e ela gera uma provável resposta, isso já é um rudimento de digital twin. Eu já estou simulando uma verdade sem ter que implantar ela na prática. Eu já estou testando variáveis de entrada para conseguir absorver ou obter, melhor dizendo, regras de saída que me dizem, olha, é nessa direção ou não é. O produto vai ter tal característica ou não vai, ou vai atender tal especificação ou não vai. Então, a gente não precisa pensar que para fazer um projeto de indústria 4.0, ou de quarta revolução industrial, ou de transformação digital na indústria, a gente precisa gastar milhões de dólares. Tem que usar a abordagem que o Felipe trouxe. Testar pequeno, fazer pequenas provas de conceito, testar a hipótese, e aí sim, abrindo espaço para outras coisas que depois vão criar novos conceitos organizacionais. Mas eu quero fugir um pouco da tecnologia agora. Felipe é um cara que eu acompanho nas redes sociais, eu gosto muito das conversas que nós temos eventualmente. E eu queria saber, fora FCC, tu que é um cara de produção, tu que é um cara de engenharia, tu que é um cara da área química, tu que é um cara de indústria, o que o Felipe está estudando atualmente como alternativas para o futuro breve? E aí a gente não precisa falar de FCC, a gente pode falar das coisas que tu, como gestor de inovação, está olhando no mercado e estão te interessando atualmente, para a gente poder também inspirar um pouco as pessoas que estão na live conosco. É interessante, eu diria que o tema mais amplo, tá, Rodrigo? Eu não vou entrar num tema específico. Tá bem? O que tem me movido nesse último 20 aí foi geração de valor, né? Ou seja, de que forma eu consigo conduzir processos, produtos, serviços, gerando e agregando o maior valor possível para quem usa, né? Independente daí da ferramenta que a gente vai utilizar ou o meio, eu acho que aí como conceito, essa é uma coisa que eu tenho me lido bastante a respeito, discutido bastante a respeito na proposição de geração de valor independente da situação ou da tecnologia ou do fim, né? Que aquilo ali faça sentido. Muito bom. Gente, estamos chegando no final desse bate-papo. E antes de abrir para perguntas, eu quero, uma vez mais, agradecer aos nossos convidados e fazer uma última pergunta que imagino que seja assim, uma das mais frequentes para quem está iniciando a jornada de transformação digital em pleno 2021. Felipe, que sugestão você daria para uma empresa que se sente atrasada ou que ainda não acelerou no processo de inovação ou transformação digital e entrou nessa live aqui sem saber para que lado correr? Né? Qual é o primeiro passo? Qual é a sugestão que tu dá ou por onde ela deve começar? Já falamos um pouco, né? Comece logo. Pegue alguns parceiros, pegue a sua rede de empresas parceiras e comece logo. Comece a discutir, crie fóruns internos, se for o caso. Com certeza absoluta, tem pessoas do seu processo, tem alguém do teu lado que gosta muito disso, gosta muito de tecnologia, lê um monte a respeito e daqui a pouco não teve nem a oportunidade de começar a discutir, porque nunca foi uma discussão que foi travada dentro da empresa. Então, traga esse tema para dentro da empresa. Com certeza vão ter algumas pessoas ali, a criação de um grupo que vai ser motivado, que vai se sentir desafiado com esse tema. Traga algumas outras empresas, como a Microsoft, como está aqui, a Soul, como está aqui, para discutir o que pode ser feito a respeito. E daí sai aquele projetinho pequenininho, como a gente tinha falado, que pode tornar escalas cada vez maiores. Eu diria, comece logo, olhe para dentro de casa, com certeza tem alguém que entende de tecnologia mais do que daqui a pouco alguém que está assistindo aqui. E conte com uma rede de parceiros e, entre elas, as empresas que são extremamente capacitadas que estão aqui comigo. Muito bom.
Stephanie, quer compartilhar a tua visão aí? Eu tenho algumas perguntas que eu preciso fazer para vocês antes de a gente encerrar, tá? Sim. Traz aí, Stephanie. Se eu puder só adicionar da frase do Felipe, foi perfeito, eu adicionaria somente comece logo em algo pequeno e que é uma dor da sua empresa. Não vai utilizar só porque você quer utilizar machine learning, porque é hype do momento, que eu até no meu TED, como você comentou, Rodrigo, fiz o TED, eu falo, AI não é passado, gente, AI não é futuro, AI já está acontecendo, você está atrasado, né? Então, assim, não vai utilizar só porque é um hype do momento. Foque em uma dor, escolha bons parceiros, e aqui de fato trazendo, temos Microsoft, temos a Sol com N cases para atuar em conjunto, e comece pequeno que dá para alavancar, né? Acho que esse é o ponto principal, mas inicie, como o Felipe muito bem falou, não perca mais tempo. Muito bom, vou trazer uma pergunta aqui então que está no nosso chatzinho. Essa é para ti, Felipe, ela tem o teu DNA, tá? Estou com um desafio aqui na minha empresa, colocar no mercado uma plataforma MES capaz de disponibilizar para os clientes informações em tempo real. Isso é a pergunta de um fornecedor, tá? Do processo produtivo como cloud service. Tem o hardware proprietário para suportar essa solução. Qual modelo de negócio poderia ser apontado para esse desafio? Daí eu vou te pedir que, tu como cliente, como é que tu contrataria, como é que tu acha que isso poderia te conectar com a tua demanda? Pergunta complexa. Eu te ajudo a responder, porque eu tenho o lado da plataforma. Vai lá, aqui. vai lá, começa tu e quem sabe eu Tá. consigo ir aí depois. Vamos lá. Primeira questão é que quando vai ser implementada uma solução qualquer, ela tem que estar disponível facilmente. Então, essa solução de MES, ela tem que estar disponível na nuvem. Segundo, e a Stephanie vai me complementando, de alguma forma ela tem que conectar com o ambiente produtivo do cliente. Então, ela vai precisar de uma solução de edge que conecta indústria com a nuvem. Uma vez feito isso, essa solução tem que conversar com as máquinas do cliente. Então, é necessário que tenha ou sensores ou uma interface, alguma coisa assim. Beleza, resolvemos a buroca da arquitetura que vai fazer isso aqui funcionar. Aí o FCC, digamos, tenha contratado um sistema MES. Que tipo de demandas um MES como esse, de fácil, um MES outlet, né, que tu pluga no teu ambiente, como ele poderia te abastecer e te dar respostas rápidas que tu gostaria de responder hoje? E como eu vou disponibilizar isso no final do dia, né? Rodrigo, como é que conectei você vai ler de volta, tudo isso, exatamente. Perfeito, como conectei tudo isso, como eu disponibilizo isso, como eu crio um dashboard e como eu retorno essas informações lá para o início, lá para o MES, para trazer valor em cima. Né? Acho que aí a gente fez a cadeia, né? A gente fez a cadeia completa, desde pegar os dados, faço essa transmissão, que às vezes é a maior dificuldade que tem. Feito isso, começa a criar uma estrutura, disponibilizo e aprendo com isso, assim a gente faz a cadeia completa. Technicase é isso. É isso aí. E você, FCC cliente, como é que você consome um MES na nuvem? Dá para fazer isso? Faz sentido? Tem que ser bom, tem que ser barato, tem que ser rápido, tem que ter mão de obra dentro, tem que ter mão de obra fora. O que precisa, Felipe? Eu acho que muito o que a gente falou é estabelecer uma dor específica, justamente ter essa velocidade de tomada de decisão. Eu acho que faz muito sentido. A forma como a gente consegue justificar esses ganhos aí, ele vai justamente direcionado aos objetivos do projeto, né? Acho que eu não tenho muito aí mais a acrescentar. Uma pergunta de curioso, assim, Felipe. O MES é uma tecnologia de indústria, digamos assim, bastante disseminada. Tem alguns poucos grandes fornecedores globais que são líderes de cadeia e tem várias soluções verticais que se conectam, sim, ou nos MES já existentes ou para tratar verticais bem pontuais da indústria, né? E nos projetos que vocês fizeram aí no passado, pelo que eu tive de acesso até agora, vocês fizeram pequenas conexões, digamos assim, com soluções do mercado para resolver problemas pontuais. Coletar dados em tempos reais para uma máquina que não suportava, tentando dar uma força para essa resposta, assim. Que tipo de demanda tu imagina que hoje o mercado ainda não consegue atender dessa forma plug and play e que seria muito legal se pudesse abastecer a indústria de alguma forma? Acho que tem uma dificuldade justamente no plug and play, tá? Porque não é tão simples. As experiências que nós tivemos aqui é que há uma variedade muito significativa de sistemas e de equipamentos e sempre carece de uma tradução, né? Sempre carece dessa adaptação. Eu diria que aquelas empresas que estiverem mais atentas a conseguir customizar essa oportunidade à realidade do cliente,
E facilitar essa adoção é um processo chave, né? Para que a dor da aplicação não fique com a empresa que está querendo ou que está solicitando. E alguns casos que nós tivemos, a dor ficou com nós. Então, sim, temos uma plataforma, ela é muito interessante, mas a dor de conseguir fazer essas duas coisas conversarem é da indústria, ou é da empresa que está contratando. E aí temos uma grande dificuldade, porque precisa romper essa barreira, precisa de uma força muito grande para conseguir justificar a continuidade de um projeto assim. Sim, a solução é da empresa, mas o problema é da indústria, e aí não conecta, né? É legal quando a solução vem com a resolução do problema, e daí ela se explica por si só, né? Muito bom. Bom, peguei alguns ganchos aqui, né? Utilizar API, sistemas de processamento simples, conexão automatizada com a nuvem, forma fácil de implementação, suporte integrado, enfim, várias dicas aí que eu espero que tenham ajudado a quem está perguntando aqui que não colocou o nome, tá? Stephanie, uma outra pergunta que veio do Marco de Blumenau. SAP e manufatura. Dá para conciliar com nuvem ou é ainda aquele modelo tradicional lá que o SAP tem que ficar dentro de casa e a nuvem não tem nada a ver? É uma perguntinha capciosa essa. Vai lá, responde para nós. Excelente pergunta, e aí depois até passo para você para trazer outros cases, né, Rodrigo? Acho que isso a gente é campeão de exemplos de clientes que já fizeram essa mudança. Sim, é possível, e não só é possível, como isso é aquela fundação que eu comentei. No momento que você traz o seu SAP para a nuvem, você cria uma fundação, você cria a possibilidade de todos os periféricos em volta virem para a nuvem também e escalar e tornar essa jornada até mais fácil, tá, pessoal? Então, sim, é possível, temos N cases de clientes nossos, trazendo alguns aqui muito rápido, e Rodrigo, por favor, se você puder complementar. Temos a Etra, que roda SAP na nuvem, temos Piracanjuba, temos, estou pegando os nomes que eu posso falar, né, que já estão disponíveis público. Temos alguns cases, estou tentando lembrar aqui quais podem falar abertamente, Rodrigo, se puder me ajudar aí. Mas são alguns exemplos de clientes, sim, que viram essa possibilidade, viram que essa fundação, essa migração de um lado para o outro do SAP poderia ser o primeiro passo dessa jornada. Aqui a gente nem está falando de transformação, aqui a gente está falando do arroz com feijão mesmo. Mudei para a nuvem, utilizei de todos os benefícios de nuvem, que acho que isso a gente nem precisa entrar nos detalhes aqui, mas escalabilidade, resiliência, capacidade de segurança e assim por diante, mas ao mesmo tempo você cria essa jornada aí pela frente. Então, sim, é possível, e não só é possível, como temos N cases que eu estou tentando me segurar aqui para não falar que eu não posso, porque está gravado, né? Mas com certeza tem muita coisa disponível. Então eu já vou antecipar aqui o porquê que essa pergunta é capciosa, porque nós vamos ter uma live de SAP on Azure agora em março ainda, onde nós vamos compartilhar uma pancada de cases que nós fizemos e a Microsoft participou junto também, cases diversos do mercado aí de migração de SAP para o Azure ou de implantação de SAP no Azure. Tá? Então, para quem está interessado nesse tema, volta aqui, acompanha nossas redes sociais, acompanha as nossas lives aí, porque ainda em março é para sair essa live de SAP on Azure. Tá? Eu também não posso falar os nomes ainda, senão eu vou dar um spoiler da próxima live aí e o pessoal do marketing vai me desconvidar da próxima live. Tá? Então, assim, quem está interessado nesse tema, vem para a próxima live aí em março ainda que a gente vai conversar. Última perguntinha, antes da gente ir para os nossos anúncios finais aqui. O Chris da Arlington Automotive diz assim: temos tantos termos, como descomplicar? Existem links que possamos usar para esses termos, para uma empresa de médio porte de autopeças? E aí, Felipe, tu que é um cara que está sempre estudando, a gente já foi, inclusive, colega em sala de aula com o Avri Hirst no ano retrasado aqui no Brasil. Comenta um pouquinho, assim, dá uma referência de leitura, assim, que as pessoas possam seguir para começar a entrar um pouquinho mais nesse mundo, sem se complicar com os termos, com tecniquez que não interessa tanto, né? Tem diversos... Hoje em dia, a gente está falando de tecnologia, mas ela é a nossa facilitadora. Tem diversos blogs, nós temos LinkedIn, que é uma plataforma fantástica, que traz um monte de elementos ali, seguir algumas pessoas-chave, sei lá, pegar Microsoft, começar a seguir alguns pontos ali, avaliar comentários, oportunidades de lives ou mesmo trabalhos que são feitos.
Eu diria que está tudo na nossa mão, no próprio celular ali. A gente consegue buscar várias situações e tem uma coisa muito importante que é, não adianta muito, claro, tem muitos termos, mas se eu não estou usando e não me aproprio daquilo, dificilmente eu vou, né, eu esqueço rápido ou não vai fazer sentido. Então a ideia é conseguir se apropriar, daqui a pouco pegar um termo desses e verificar como é que eu posso usar isso na minha realidade. E aí tu acaba te apropriando dele, contextualizando com a tua realidade, eu acho que é mais fácil de absorver. Muito bom. Quer fazer alguma sugestão também, Stephanie? Eu ia sugerir exatamente isso, Rodrigo, tem muita coisa online, a gente pode falar de diversos livros aqui, já vimos que somos 3, que depois vamos trocar nossas bibliotecas, com certeza muitos livros legais. Se eu puder indicar para o pessoal que está começando, o próprio Microsoft Learn, se você quer entrar mais no Technicase, é um excelente local para iniciar. Assim, tem muitos treinamentos, e digo até por mim, muitas vezes quero aprender alguma coisa, eu entro lá e dou uma olhada, que tem muita coisa pronta para dar uma, né, quero me contextualizar de algum ponto. E, de fato, vamos no YouTube, tem 300 lives e veja até seus próprios concorrentes. A gente estava falando logo antes de entrar na live aqui, poxa, falta tanto aquele benchmark, né, para tentar entender o que os outros estão fazendo. Então, dá uma olhada no que eles estão postando, o que eles estão divulgando. Isso é bem importante até para gerar o crescimento e o conhecimento. Muito bom. E para quem sabe que a internet está cheia de opções boas, mas está com pouco tempo de procurar, eu sou obrigado a lembrar vocês que a Soul tem uma área com muito conteúdo pronto já para vocês consumirem, e mais, que nós fizemos com a Microsoft para essa live, para as próximas que vierem agora, um picking de material de transformação digital para a indústria. Então, quem quiser, tiver interesse, depois deixa o e-mail aqui no chatzinho, nosso time de marketing manda para vocês, é um material super consumível, que pode ser compartilhado com as áreas de negócio também, e que está super disponível, feito com altíssima qualidade. Aliás, os materiais da Microsoft são sempre geniais, assim, a gente se abastece muito deles aqui, tá? Mas, enfim, chegamos ao momento da despedida e gostaria de convidar nossos convidados para deixar seu até logo aos nossos ouvintes. Felipe, muito obrigado por participar conosco até aqui. Por favor, deixe suas considerações para quem está com a gente até agora. Foi um prazer, pessoal. Espero que tenha servido aí para dar esse primeiro impulso para quem não começou, para reforçar quem já está junto com nós nessa jornada contínua. E para quem tenha muito a ensinar, vem para cá, vamos trocar ideias. Nós temos muito a aprender. Obrigado pelo tempo aí, pela Stephanie e Rodrigo pela conversa. Foi ótimo. Stephanie, nossa lady tecnológica, tua mensagem final. Rodrigo, primeiro agradecer pelo tempo de todos e novamente pelo convite, parceria aqui da Soul e do Felipe. E me coloco à disposição, pessoal, quiser trocar uma ideia, chama no LinkedIn. Nós, digo como Microsoft, estamos à disposição para co-criar e com certeza com a parceria aí da Soul teremos N outros cases. Então já deixo aqui uma pequena, né, instigar um pouquinho o pessoal que está ouvindo. Queremos convidar vocês para criar um case e vocês virem aqui falar no futuro. Então, me coloco à disposição e agradeço, de fato, pelo tempo de todos. Genial. Eu preciso, então, agradecer muito a participação de todos vocês. Vou aproveitar esse momento para lembrar de 2 slogans que me orgulham muito. Um é o da Microsoft, diz "We innovate, you turn", ou seja, nós inovamos, você transforma. Isso tem tudo a ver com o que a gente procura fazer aqui na Soul, que é o segundo slogan, em busca da sua melhor versão. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Foi uma delícia esse Learning Session. Aprendi muito com vocês, como sempre. Eu sempre me saio bem nesses momentos, porque eu aprendo pra caramba. Ao pessoal que nos assiste, obrigado pelo tempo e participação até aqui. A live ficará disponível no nosso site para que revejam e compartilhem. Gente, muita saúde a todos, fiquem bem, cuidem-se e até a nossa próxima live. Tchau!